Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Gi e hoje nós temos leituras do mês. Oi gente, tudo bem? Bom, hoje então chegou o momento da gente falar sobre o que eu li em março, o que eu pretendo ler agora em abril, mais uma virada de mês, já estamos aí no quarto mês do ano. O ano tá correndo, hein? Hoje é domingo de Páscoa, espero que vocês tenham tido um excelente feriado, tenham comido bastante chocolate por aí, pra quem gosta. Tem gente que não gosta, né? Eu amo chocolate, então na hora que esse vídeo estiver indo pro canal, com certeza eu já vou ter comido bastante. Espero que vocês que gostem também tenham comido bastante chocolate e também tenham tido todos vocês um excelente feriado. Antes de começar a falar das leituras, eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, que isso ajuda muito aqui no crescimento. Deixe um comentário aqui para mim também falando sobre as leituras de vocês. Eu vou começar o vídeo falando sobre as leituras concluídas agora no mês de março. Foram 3 leituras. A primeira foi Ninguém Escreve ao Coronel, do Gabriel Garcia Marques. Esse livro estava na lista dos 12 livros para 2026 e é o segundo livro do Gabriel Garcia Marques. Nessa lista de livros para este ano, eu coloquei livros dos meus autores favoritos na ordem cronológica. No passado eu li o primeiro livro dele, esse ano eu li o segundo, que é o Ninguém Escreve ao Coronel. E gente, vou dizer para vocês, eu tinha visto em algum lugar, não sei se nessa rede aqui ou nas outras, uma pessoa falando que esse livro ele era engraçado. Esse livro ele não tem nada de engraçado. Esse livro, na verdade, ele é quase desesperador. Aqui a gente vai conhecer então a história desse coronel, que ele está esperando uma carta. E essa carta é a carta da sua aposentadoria. Ele é um coronel reformado, né? Ele lutou ali nas várias lutas que tiveram. Já tem 15 anos que ele está esperando essa carta que nunca chega. E as coisas começam a faltar em casa, então tem toda uma situação, ele e a esposa dele, que também é uma senhora já idosa e doente, eles passam por várias privações, assim, eles já venderam tudo que tinha dentro de casa. E toda sexta-feira ele vai ali no porto para ver se essa carta, né, da aposentadoria dele chegou, e essa carta nunca chega. Então é um livro que, na verdade, eu achei ele desesperador, assim, essa situação de penúria dessa família. Além disso, eles tiveram um filho que foi morto pela polícia. Eles vivem numa situação política ali muito repressora, muito complicada. O filho deles entregava panfletos que eram considerados subversivos e numa dessas entregas ele foi pego e foi morto pela polícia. Então eles vivem também esse luto por este filho. Filho este que deixou um galo para eles, né? Até aparece aqui na capa dessa edição que eu tenho. E esse galo, ele era utilizado ali para rinhas de galo. Então, além de toda a situação dificultosa que eles têm, por conta dessa aposentadoria que nunca chega, eles também alimentam este galo para que num futuro breve ele possa participar aí de uma rinha e quem sabe prover assim algum dinheiro para essa família, né, para esse casal de idosos. E esse galo também é o que ficou do filho, em certa medida. Então, eles sofrem bastante, dá para perceber bastante o sofrimento deles por conta da perda desse filho, essa necessidade de alimentar, essa imobilidade também desse personagem. É um livro bom, bem fininho, que abre várias portas para a gente discutir. Esse livro tem a cara do Gabriel Garcia Marques. Só não é mais Gabo porque não tem realismo mágico, assim. Porque todas as outras coisas que sempre a gente encontra nas obras do Gabo estão aqui. Então, aquela chuva por dias que não passa, problemas políticos na América Latina, nessa região que acaba representando a América Latina como um todo. Você tem o Aureliano Buendia, aparece aqui, ainda que citado, mas aparece. Então, esse livro ele é muito bom, eu dei 4 estrelas para ele, recomendo a leitura. Se você nunca leu Gabriel Garcia Marques, eu acho que esse aqui é uma excelente porta de entrada para vocês, porque aqui, como eu falei, a gente consegue ver muito da literatura do Gabriel Garcia Marques. Eu sempre falo, o Gabriel, ele escreve a América Latina. Então, tudo que passa aqui poderia se passar em qualquer cidade da América Latina. Tanto é que esse coronel ele não tem nome. Por quê? Porque ele representa uma coletividade. Pode ser qualquer coronel em qualquer lugar que vai acontecer situações, se não iguais, muito parecidas. Esse tipo social, né? Esse exército de baixa patente. Então, é incrível, eu gostei bastante. O único ponto, assim, que comprometeu um pouco a experiência
foi a questão da rinha de galo. Esse é o tipo de coisa que eu não gosto, assim, eu não consigo lidar bem com esse entretenimento utilizando animais, então rinha de galo, rodeio, tourada, circo com animais e afins, são o tipo de coisas que eu não gosto de que aconteçam, que eu não consigo lidar bem, eu não consigo aceitar, eu não consigo entender, ainda que seja cultural e tudo mais. Lembra que esse livro é de 1957, então acabou querendo ou não prejudicando a leitura, porque eu ficava toda hora pensando o que eles vão fazer com esse galo, o que eles vão fazer com esse galo, enfim. Acho que por isso, então, esse livro acabou ficando com 4 estrelas, senão eles seriam 4 estrelas e meia tranquilamente, mas realmente acabou prejudicando um pouco a experiência para mim, por uma questão minha mesmo. Mas fora isso, recomendadíssimo esse livro, mais um gabinho aí para conta. Uma releitura que eu fiz esse mês de um livro que eu amo de paixão foi a Epopeia de Gilgamesh, bem marcadinho aqui, como vocês podem ver. Esse livro eu reli para o projeto. Agora, essa leitura e a outra que eu vou mostrar para vocês, que eu concluí em março, são leituras do projeto. Já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link. Esse livro, além de eu gostar muito da história em si, de eu gostar muito do trabalho que o professor Jacinto faz, esse livro é um livro muito importante para mim, porque a partir dele eu consegui entender, né, isso ano passado, quando eu li a primeira vez, eu consegui entender o que eu queria colocando literatura no projeto e como eu deveria fazer isso. Então, esse livro é um livro muito importante para mim, é um livro que eu recomendo muito a leitura, inclusive, também. Tem já o vídeo, vejam lá, vou deixar o link para vocês. Por fim, eu terminei de ler, no finalzinho de março, Alcornogu, Terra Sem Retorno, A Descida de Ishtar ao Mundo dos Mortos. Esse livro eu também não vou falar muito dele, porque vai sair vídeo dele nos próximos dias aí. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que essa deusa mesopotâmica foi fazer no mundo dos mortos e quais as consequências dessa viagem dela até o mundo dos mortos. Agora vamos falar sobre as leituras que estão em andamento. A primeira delas é Os Diários da Sylvia Plath. Eu li entre 1954 a metade de 1957. Já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link também. Foi difícil ler essa parte dos diários, lá no vídeo eu explico para vocês. Aqui a gente já tem o casamento dela, o primeiro ano dela casada, tudo o que aconteceu, as mudanças que eu consegui perceber a partir do momento que o Ted entra na vida dela. Enfim, foi difícil ler esse mês de março, esses diários para mim, eu me perdi na trilha, mas lá no vídeo eu explico para vocês. A perspectiva é que agora em abril eu termine esses diários. Não sei se eu vou conseguir, mas se eu não conseguir também não tem problema. Eu comecei a ler também uma biografia da Sylvia Plath, vou deixar a imagem aqui. Eu li, na verdade, só um capítulo que pega justamente 55 a 57. Eu, particularmente, não estou gostando muito da forma como o autor está contando a vida da Sylvia, mas ele está me dando as diretrizes que eu preciso para entender o que de fato estava acontecendo, porque a partir do momento que o Ted entra na vida dela, tudo fica muito fragmentado, fica muito estranho, muito diferente. Então eu me perdi um pouco, comecei a não entender certas coisas, e a biografia ela tá me ajudando a entender essas outras situações. E é isso, vamos ver como que vai ser. Uma parte legal também é que esse livro ele tem a infância dela, que não aparece nos diários. Então talvez pelo menos o capítulo que fala ali da infância dela até os 18 anos, que é quando inicia os diários, talvez eu leia assim, para conhecer essa parte da infância dela e tudo mais, que eu acho que também é importante para pro projetinho, né, trilhando Sylvia Plath. Outro livro que eu continuei e que não concluí é o Anna Karenina, do Lev Tolstói. Gente, vamos lá. 70% do livro lido, o Tolstói não me pegou, acho que ele não vai me pegar mais. Eu li as partes 4 e 5 desse livro, esse livro é dividido em 8 partes, então faltam 3, a 6, a 7 e a 8, que eu pretendo ler agora em abril. Esse livro eu quero finalizar agora em abril. E assim, não é que eu não esteja gostando da história. A história, ela é boa, mas ela não me empolga. Eu acho que a forma como o Tolstói está contando essa história é melhor do que a história em si. Está me agradando mais do que a própria história em si. Mas não me pega, não me empolga. A parte que me empolgou foi a terceira parte. A primeira e a segunda não me empolgou tanto. Agora a quarta e a quinta, na verdade, me empolgou menos ainda. O que a gente tem nessa quarta e nessa quinta parte? A gente tem o Lievin e a Kitty juntos.
E eu não gosto do Liev e da Kitty juntos. Eu acho chatíssimo as partes em que os dois estão juntos, porque o Liev, ele fica um bobo apaixonado. E tá tudo bem, mas não é uma coisa que me agrada, isso é uma questão de gosto pessoal. Eu gosto muito mais do Lievin sozinho, quando ele tá lá no campo, que foi o que aconteceu na terceira parte, que assim eu consigo pensar em outras coisas que pra mim são muito mais importantes, muito mais legais de se pensar do que o casal, sabe? Enfim, eu sou essa pessoa. Então, enfim, acho chato. Lievin e Kitty juntos, pra mim a história fica chata. Por outro lado, os Karenin. Eu não sei nem o que pensar dos Karenin nessas quarta e quinta partes, assim. Deixa eu colocar porque esse livro é pesado. Eu achei que o seu Karenin, ele ia por um caminho. Na verdade, ele começou a ir por um caminho que eu pensei que ele fosse. Mas depois ele mudou o caminho. E isso não me agradou em termos de gosto pessoal. Tudo que eu tô falando é em termos de gosto pessoal, tá? Não tô questionando a qualidade da obra. Eu sei que a obra é boa. Mas pro meu gosto ela não tá sendo. Então, e aí mudou, sabe? Eu tô achando que esse livro, ele tá tendo páginas demais. Eu acho que ele poderia ter menos páginas. Eu sei que muita gente fala, é porque ele tá construindo personagens profundos e complexos. Tá, tudo bem, mas eu leio Clarice Lispector, ela faz isso em 100 páginas, sabe? Então, sei lá, não tá me pegando não, sinceramente. Eu já pensei em algumas possibilidades pro final dessa história. Então, nesse momento, esse livro ele tá um 3 estrelas pra mim, que é um regular. E para ele chegar num 4 estrelas para mim, que é um bom, o Tolstói vai ter que me surpreender muito nesse final. Eu já pensei em algumas possibilidades de final, tanto para o Lievin quanto para os Karenin. Vamos ver se ele me surpreende, vamos ver se essas últimas 3 partes vão me empolgar. Eu, sinceramente, acho que não. Eu acho que esse livro vai ficar entre 3 e 3,5. Eu acho que esse livro não vai chegar a 4 estrelas para mim. O que, de certa forma, é uma pena, porque eu esperava mais. Sinceramente, eu esperava mais dessa minha relação com o livro. E não tá acontecendo. Mas vamos continuar, esse livro não vai ser abandonado, essa não é uma história ruim, é uma história boa, é uma história bem contada, bem arquitetada, eu quero dizer, quando eu digo contada, bem arquitetada, muitíssimo bem escrita, mas que não me empolga. Eu acho que esse é o negócio, que pra mim, em relação ao Ana Karenina, vamos continuar, vamos ver se o Lievin vira esse jogo agora no mês de abril. E vamos finalizar isso aqui. Projeto. O que eu li pro projeto esse mês, além dos livros de literatura que eu já mostrei para vocês? Eu li o Deuses, Múmias e Zigurates, do professor Ciro Flammarion Cardoso. Eu já tinha lido as partes que falam do Egito. Li agora esse mês de março as partes que falam da Mesopotâmia. Estou quase finalizando, né? Tem algumas partes, um capítulo só para eu finalizar. Não sei se eu finalizo ele agora em abril, porque eu vou entrar em um outro assunto, vou sair um pouco desse ramo das crenças, vou voltar para o eixo dos fatos. Então, não sei se eu termino agora no mês de abril, vai depender de como andar, né? Porque os fatos têm que andar junto, né? Tudo tem que andar juntinho, assim, na cronologia, então não sei se vai dar tempo. Li também um capítulo aqui do História das Crenças e das Ideias Religiosas do Mircea Eliade, capítulo que fala sobre as crenças mesopotâmicas, eu li. Saiu um vídeo aqui no canal falando sobre as crenças, foi o último vídeo, inclusive, do projeto. Lembrando sempre, vídeos do projeto saem todas as quartas-feiras. Lá a gente fala sobre história, agora a gente começou a falar sobre literatura também, já trouxe alguns livros de literatura. Mais pra frente vai entrar filosofia, vão entrar outras áreas das humanidades. E eu tô gostando muito de fazer, tô gostando muito do resultado, tá tendo bastante visualizações. Da minha média de visualizações, os vídeos do projeto estão tendo bastante e eu tô gostando muito disso. E se você assiste aqui só de domingo, não foi conferir lá os vídeos de quarta-feira, fica aqui o convite para vocês verem os vídeos às quartas-feiras, às 19 horas. Uma parte da minha vida, essa parte que envolve a história, que é uma parte que eu amo, foi a área que eu escolhi para mim, né, para minha formação. Então, eu sempre brinco, eu falo que a história é o amor da minha vida, a literatura é minha grande paixão, né? Então, e aí eu consegui juntar tudo, vou incluir outras áreas das humanidades também, mais pra frente. E acho que a gente vai conseguir aí com o tempo ter uma conversa bacana lá sobre isso. Outros livros que eu pretendo ler agora em abril, eu já comecei a ler o Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Na verdade, isso aqui é uma releitura. Comecei ontem, tá, tipo, li um capítulo só. Eu tô lendo os diários da Sylvia Plath, sei lá, a cada 30, 50 páginas do diário da Sylvia Plath, eu lembro desse livro aqui.
eu lembro da importância desse livro aqui, o quanto esse livro, ele abriu minha mente para coisas que eu sentia que aconteciam comigo como mulher, mas que eu não conseguia explicar, né? E acho que a Virginia, ela faz isso muito bem aqui, quando ela fala desse espaço e de dinheiro também que a mulher precisa ter para conseguir produzir. Aqui ela vai falar ficção, né? Mas a gente pode ampliar isso para a produção de qualquer coisa. Então esse é um livro que foi muito importante para mim, para abrir a minha cabeça no sentido de eu conseguir colocar em palavras essa coisa que eu sempre sentia. Então, estou relendo ele porque lembrei, me deu muita saudade e vamos conversar sobre ele. Vamos ver se agora em abril eu consigo já também gravar um vídeo pra gente conversar sobre ele. Outro livro que eu separei foi o Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, que tá na lista dos 12 para 2026. Tô com vontade de ler esse livro, tô olhando pra ele tá olhando pra mim, já tem uns dias aí, então eu li só a primeira página dele, só pra eu sentir, porque eu sempre ouvi falar que esse livro é um livro difícil, não sei o que, psicológico e tal, mas ele já me conquistou na primeira página, eu li literalmente uma página e ele já me conquistou, então eu acho que vai rolar e vai rolar bem agora em abril, então Memórias do Subsolo. Pro projeto, eu vou ler e estudar, né, o Código de Hammurabi. Não sei se o vídeo sobre o Código de Hammurabi vai sair em abril ainda, mas eu já vou começar a trabalhar nesse conteúdo aqui. A mesma coisa vai ser com o Enuma Elish, também outro trabalho do professor Jacinto, a Epopeia da Criação. Também esse é um mais gordinho. Não sei se o vídeo sai agora em abril, mas já vou começar a trabalhar neste conteúdo aqui também. E para finalizar, vou falar de 2 livros que chegaram aqui na minha casinha, agora no mês de março, que são livros que, gente, ai, como eu esperei por este momento. Na verdade, eu achei que eu ia esperar mais, mas como teve a Semana do Consumidor, promoção, então eu falei, já vou pegar agora para aproveitar que estão num preço bom. E ai, que felicidade receber esses livrinhos aqui. O primeiro deles é A Mulher Calada, da Janet Malcolm. Mais um livrinho para falar de Sylvia Plath e, obviamente, vocês já devem imaginar, a Redoma de Vidro, nesta edição, que é a edição que eu queria, que para mim, das edições brasileiras, é a mais bonita. Espero que não esteja fazendo muito reflexo ali, porque esses 2 livros estão no plástico. E, gente, que luta que tá sendo manter esses livros no plástico, vocês não fazem ideia, porque eu sou o tipo de pessoa que quando chega livro, eu gosto de abrir, eu gosto de cheirar, eu gosto de ler as primeiras linhas, eu gosto, sabe, de todo esse sensorial do livro, mas esses 2 aqui, como fazem parte do Trilhando Sylvia Plath, eu estou mantendo eles no plástico, porque eu quero que seja surpresa total quando eu for pegá-los para ler, principalmente esse aqui, né? Esse aqui eu até pensei em abrir e ler quando eu me perdi na trilha da Sylvia, mas eu falei, não, vou pegar uma biografia e aí e aí eu vejo, né? Mas esse aqui, eu acho que eu vou ler ele em maio. Essa previsão talvez acabe indo para junho, porque tem a biografia, os diários ainda tem bastante coisa, né? E tem esse aqui também que eu vou ler antes da Redoma de Vidro. Então, enfim, já estão aqui e eu fiquei muito feliz quando chegou. Eu fiquei muito mais feliz ainda por ser essa edição, que era a edição que eu queria, que para mim de todas que tem no Brasil é a mais bonita e é a que eu queria ter aqui. Então, fiquei muito, muito, muito feliz. Mas estou nessa ansiedade de manter esse livro no saquinho. Eu queria logo abrir, cheirar, ver, ler. Mas estou me segurando. Então é isso, muita coisa acontecendo por aqui, por aí. Conta pra mim se tá acontecendo muita coisa de leitura também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Grande beijo pra vocês, ótimas leituras e até mais. Tchau!